agradeço essa oportunidade de estar aqui, né, ressoando, né, essa discussão, essa compreensão que a gente tem e alargando no momento que a gente vai percebendo que mais gente se soma para a gente fazer esse pensar junto, pensar juntas. Eu tinha pensado desde o começo, quando eu conversei com Laura e quando ela propôs, né, da gente fazer esse momento, eu tinha pensado desde o começo que fosse uma conversa, né, que a gente pudesse com muita calma poder explicar, né, o que é o guia, por que o guia surgiu, o que é que isso tem a ver com a agenda ODS, o que é que isso tem a ver com tantas outras coisas que estão acontecendo. E por isso eu não preparei uma apresentação para a gente ir seguindo, né? Eu vou seguir exatamente o guia mesmo, né? Que vocês sabem que ele está disponível para download, né? No site da Plan. E também, por outro lado, né, colocar para vocês, eu estou aqui brilhando de suor, estou em Recife, né, eu moro em São Paulo, mas eu vim para Recife ontem, né, com meu pai, ele contraiu a Covid-19, ele foi diagnosticado no domingo, então eu também falo desse lugar muito, muito próximo, né, acho que todas e todos nós estamos vivendo esse momento de sermos sujeito, objeto, tudo misturado. Então, tem algumas coisas técnicas, né, disso, né, da gente estar em trânsito para tentar apoiar a família. Então, as coisas, elas nem sempre são tão ideais e arrumadas, né, quanto elas costumam ser quando a gente está no conforto da nossa casa sem esses aperreios na nossa cabeça, né? Dito isso, né? Agradeço a cada um, né, que está colando aqui para a gente refletir, né? Quando a gente pensou no guia, né, quando a gente teve início à pandemia e ainda muito nesse processo, né, de chegar na Ásia e depois chegar na Europa, né, e aquele receio que as pessoas tinham aqui no Brasil de que isso ia chegar no Brasil. Eu trabalho numa organização humanitária, então, para mim, eu falei isso para as minhas colegas e para os meus colegas, né? A gente fez um plano de resposta pouco antes de ter sido decretada a total em São Paulo, e eu tenho a impressão, eu saí com a impressão de que foi tarde, né? De que a gente podia ter feito muito mais, né? Se a gente tivesse se organizado com um pouquinho mais de tempo, né? Algumas semanas antes, a gente havia tido um encontro global da organização e que isso, o tópico da Covid e essa perspectiva de chegar para o resto da Europa, de chegar para a América Latina, foi uma conversa, uma das do encontro, né? E 2 semanas depois, enfim, as coisas no Brasil já se ganhavam tanta escala. Lembra que quando a gente fez o plano de resposta, né, como é que a gente, assim que as escolas decretaram, né, a suspensão das aulas, como a Plan é uma organização que ela trabalha principalmente com crianças e adolescentes dentro das dinâmicas escolares, né, escolas, projetos socioassistenciais, blá, blá, blá. Então, as nossas atividades elas já foram suspensas no campo, né, e a gente recolheu a equipe para quarentena e para trabalhar no plano de resposta. E aí, esse plano de resposta, de uma semana, e eu ficava com essa impressão. E isso ficou comigo, né? Quando nós construímos o plano de resposta, de pensar o que é que a gente poderia fazer agora em organização dentro dessa quarentena, eu pensei, eu acho que, será que está todo mundo olhando para isso da mesma forma? Será que quando a gente responde algumas questões, a gente não piora outras? Será que essa visão universalizante, ela é o bastante, ela consegue dar conta das necessidades, né, de todas as pessoas? E aí essas e outras questões, elas foram se acumulando na minha mente, né? Até que eu me dei conta na fala dos parlamentares, das parlamentares, né, das secretárias, galera do executivo, todo mundo falava de um lugar muito assim, estamos completamente desnorteados e desnorteadas, porque o Brasil não tem desastres, o Brasil não tem tradição com desastre, então isso piora, né, a nossa resposta. E essa era uma resposta que me deixava muito chateada. Ouvir isso me deixava muito chateada, principalmente porque eu sou daqui de Recife, e aqui em Recife, a gente todo ano vive um desastre,
né, que é o desastre da chuva, por exemplo. Né? Todo ano aqui em Recife, quando chove, basta começar o inverno que cai morro, morre gente, gente que perde casa, gente que a casa é inundada, gente que perde os documentos e nunca mais acha, gente que não consegue acionar benefícios socioassistenciais porque para de existir, né? Vira aquelas pessoas não documentadas. E isso, não só aqui em Recife, mas eu cresci vendo isso aqui em Recife. Né? Os morros caindo, né? Na chuva, né? Todo inverno é a mesma coisa. A galera que mora no semiárido, né, que mora no sertão, a mesma coisa em função da chuva, mas aí dá falta, né? Falta chuva e aquilo tudo, perde plantação, né? Vai perdendo tudo que investiu, vem a fome, vem a seca. E eu disse, cara, né, como é que o Brasil tem a capacidade de dizer que é um país que não tem experiência, porque é um país que não tem desastres, né? E isso me perturbou muito, né, pensar nisso. E eu fiquei pensando, não é que o Brasil não tenha desastres, é que as pessoas que morrem nos desastres no Brasil até então, elas podiam ser deixadas morrer. Elas eram pessoas que não importavam tanto. Morrer quando caiu o Bumba no Rio, né? Quando cai aqui em Recife, morre a galera do Alto do Pascoal, morre a galera da Alto de Santa Terezinha. Quando lá no sertão a galera morre porque falta água, os meninos ficam tudo desnutrido. Bom, num estado que opera uma necropolítica, essas são as pessoas que podem ser deixadas morrer, né? Porque esse era o ponto. Por isso que a gente não tem uma resposta eficaz, né, para a emergência, porque as emergências até então, elas sempre atingiram pessoas descartáveis, né? Esse foi um ponto de dizer como é que a gente então responde isso. E aí um outro ponto para mim que foi muito emblemático foi a perspectiva de pensar, né, como a Covid ela chega no estado do Rio de Janeiro e dentre as primeiras pessoas que morrem da Covid, morre uma mulher idosa, trabalhadora doméstica, né, que contrai o vírus da patroa, né, e a patroa fica aí vivona e vivendo, e essa mulher, ela morre, né, e eu disse, gente, né, sem a gente pensar em classe, sem a gente pensar numa dimensão de raça, sem a gente pensar numa dimensão de gênero, a gente não vai conseguir, né, atravessar isso, não sem que outro genocídio ele seja posto em curso, né? E aí eu comecei a me provocar por isso, né? E trazer para as colegas aqui na Plan, olha, eu acho uma contribuição nossa que a gente elabore um guia para a gente pensar as respostas à pandemia, porque tem uma grande chance, né, que essas respostas elas estejam deixando muita gente para trás, porque na verdade a gente não está atravessando, né, essa pandemia da mesma forma. Tem uma coisa que as pessoas gostam de dizer para se sentirem confortáveis consigo mesmas, né, que é aquela coisa de dizer assim, ai, mas nós estamos todas e todos no mesmo barco. Eu digo, gente, a gente não está nem no mesmo oceano, se a gente parar para pensar. Que a galera fala, olha, a gente está no mesmo oceano, só que tem gente que está num barco, tem gente que está num bote, tem gente que está num cruzeiro. Eu falo, não, às vezes nem no mesmo oceano a gente está. Né? As desigualdades e a maneira como elas estão organizadas e estruturadas no nosso país, elas de fato, né, impõem, né, muita diferença na maneira como a gente acessa direitos, na maneira como a gente é ou não reconhecida nessa sociedade. Então, isso é o cenário que existe, porque para essa sociedade aqui existir, ela precisa disso. Né? Ela precisa, não existe capitalismo sem o racismo, não existe o capitalismo sem o patriarcado, não existe o capitalismo sem a lesbofobia, sem a transfobia. Então, o capitalismo ele se alimenta, né, de todas essas formas de exclusão e vai ampliando. E a gente não combate isso porque a gente tem aquela teoria da fila, né, de dizer, primeiro, a mercantilização da vida e dos direitos, né, quando a gente transforma tudo em produto. Então, a gente vê pessoas que são miseráveis e que elas ficam menos tristes quando elas passam a ser pobres, porque agora ela pode colocar o filho numa escolinha do bairro. Né? E aí ela fica menos triste quando ela vai ascendendo um pouquinho mais, porque agora ela pode pagar um plano de saúde. Então, esse processo de mercantilização faz com que a gente acredite e alimente essa maneira como o capitalismo se estrutura, porque a gente vai confundindo,
né, direito com poder de compra, né, e o status que vem daí. Né? Não, meu filho estuda numa escola que eu pago, então eu poder pagar uma escola para o meu filho é o status. E todo mundo quer ter esse lugar de reconhecimento na sociedade. Né? E aí, né, mas, cara, mas por que tem tanta gente com tão pouco e tanta gente que não tem nada e tão poucos, né, que tem tudo. E por que a gente não se insurge contra isso? Porque a gente tem aquela teoria da fila, né, que se eu me esforçar, eventualmente vai chegar a minha vez, e aí um dia sou eu que vou estar ali naquele sonho de Silvio Santos e de tantas pessoas que fazem essa coisa do mito do herói, né? Eu saí, tomei sopa de pedra, caminhava 20 horas por dia para chegar na escola e hoje eu tenho o que eu tenho. Todo mundo tem um pouco de acreditar nisso, né? E as desigualdades vão se aprofundando. E aí eu falei, bom, é isso que eu quero fazer. Eu quero que a gente pense o contexto da pandemia sob uma análise interseccional, sobre que a gente pense que se a gente já não vinha numa perspectiva sustentável, né, enquanto espécie, mas principalmente nós, né, as pessoas da nossa geração, eu sempre digo para as pessoas, né, que grosso modo, né, uma definição de desenvolvimento sustentável é aquele que nos permite, né, aquele que permite que as necessidades da geração atual elas sejam atendidas sem impactar a possibilidade de que as necessidades da próxima geração também sejam atendidas. E aí, quando eu paro para pensar que nós, né, pessoas que estamos aqui agora, já houveram espécies que nós não conhecemos, já houveram animais, né, extintos, que a gente não viu, que sumiram do planeta. Não tem nada que me corte mais o coração de quando a gente vê o Greenpeace ou outra organização mandar aquele comunicado. Hoje morreu o último animal de tal espécie. É muito triste. Espécie. Né? E eu dizia, e a agenda de desenvolvimento sustentável, ela nos traz provocações muito contundentes, né, nessa dimensão de que a gente precisa, né, considerar essa dimensão sistêmica, né, as pessoas, o planeta, né, pensar a maneira como a gente produz, a maneira como a gente consome, né, ou a gente vai ter danos muito maiores a tudo que a gente vive. E nesse sentido, a dificuldade que a gente, parênteses, que eu tô aqui e eu moro em apartamento, sabe? Então, eu não lidava mais com isso de chover, a gente ter que correr para apanhar as roupas, mas enfim, está chovendo e todas as roupas que a gente lavou durante o dia vão ser molhadas. Fecha parênteses. E aí, nesse sentido, né, quando a gente para pensar a maneira como a pandemia ela vem e as primeiras medidas, né, que ela impacta os sistemas de saúde, ela impacta a economia e impacta o desenvolvimento. E aí, quando a gente pensa nas primeiras medidas que são necessárias, né, para que a gente tente conter o avanço da Covid-19, né? Não no sentido de que ninguém contraia, mas no sentido de que a gente dê essa possibilidade para que os sistemas de saúde recebam aos poucos essa demanda e consigam respondê-la, a medida é o isolamento social. E pensar o isolamento social é pensar que esse isolamento social, ele incide diretamente na circulação de pessoas e ele impacta profundamente, né, o trabalho de trabalhadores e trabalhadores informais, por exemplo. Né? E, nesse sentido, né, trabalhadoras e trabalhadores informais tiveram uma perda, uma diminuição ou uma perda, né, quase total de seus rendimentos. E aí a gente para pensar, quem são, né, as trabalhadoras e os trabalhadores informais? A maioria são as mulheres, a maioria são as mulheres negras nesse contexto, né, e nesse sentido, né, pensar essas trabalhadoras sendo impactadas, né, por essa perda econômica. Né? A medida de isolamento crianças e adolescentes, elas ficam em casa, né, entendendo aí, né, crianças e adolescentes naquele começo, né, como pessoas que elas tinham menos riscos, né, de contrair a Covid, mas ao mesmo tempo elas eram vetores, né, e pensando aí na proteção principalmente das mais velhas e dos mais velhos. E aí tira-se essas crianças e adolescentes da escola. Quais são os impactos? Bom, né, pensar criança e adolescente, né, tem criança e adolescente, parece clichê, mas não é. Né, que as refeições que fazem são aquelas que fazem na escola. Então, a gente está incidindo diretamente sobre a segurança alimentar de crianças e adolescentes. Né? Pensar nesse contexto, né, que essas crianças e adolescentes
na escola contam, né, com muito mais circulação dentro dessa rede de proteção, né? E nesse sentido, quanto mais se circula, mais é acessada por essa rede de proteção. Então, violências que estão acontecendo na vida dessa criança, elas são detectadas e elas podem ser endereçadas. Então, perde-se, né, a possibilidade de endereçar violências contra crianças e adolescentes. E mais, né, a gente tem um aumento, né, do trabalho dessas mulheres, né, que agora elas vão ter que se virar nos 30, né, para poder dizer o que é que eu faço, não é, com essas crianças. E eu não estou falando só dessas mulheres como eu, né, estão em quarentena e que estão de home office. Eu estou falando, né, daquelas mulheres que agora com as crianças em casa, elas não podem trabalhar, porque elas são trabalhadoras domésticas, porque elas trabalham em ambulantes, porque elas trabalham na produção de alimentos, né? E aí, como é que faz? E aí a gente vai vendo que as pessoas elas não são afetadas da mesma forma, né? Quando a gente pensa no mapa de São Paulo, né, os bairros, né, e as comunidades com maior concentração populacional e menor renda são aqueles que quase não são assistidos por hospitais, né? O que é que isso significa, né? Quando a gente pensa numa dimensão de acesso à saúde e acesso à emergência nesse momento. E aí a gente pensou que se a gente pega a experiência da Europa, né, e de tudo que aconteceu lá, por exemplo, e de toda a sistematização, né, que aconteceu, é quase como um spoiler, né, para o que para o que aconteceria no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente pensa em termos assim de coisas que podem se desdobrar, porque elas são violências ou consequências que elas se baseiam em sistemas de dominação que são comuns aonde tem gente, né? Que é o caso, por exemplo, da violência baseada em gênero. Todos os países, né, que implementaram a quarentena têm um registro, né, de variação nas taxas de violência baseada em gênero, né? Alguns mais, outros menos, mas sim, tem uma variação, né? Pelo mesmo motivo que acontece na vida das crianças, né? A gente diminui o acesso dessa pessoa a uma rede de proteção, de detecção, de denúncia, né, nesse processo. Então, uma medida que ela é necessária para barrar ou pelo menos tentar retardar, né, o avanço da pandemia, ela se dá e traz consigo, né, a potencialização do risco de outras violências. E aí eu digo, não se trata da gente questionar a medida de isolamento social, né, as quarentenas, mas da gente dizer que a gente precisa aprimorar essa medida para que ela, de fato, né, promova o direito sem violar direito. E aí eu queria fazer um parênteses, porque uma narrativa que tem muita força é essa narrativa de que como que o isolamento social, como que a quarentena vem impactando, né, a economia, como que a quarentena vem impactando o processo de desenvolvimento, vem gerando desemprego. E aí, uma coisa que eu sempre gosto de dizer às pessoas é que a quarentena, ela não está fazendo nada disso. O problema é a gente ter um vírus mortal que não tem cura. É um vírus mortal que a gente está no meio de uma pandemia, né, global, né, com um vírus mortal para o qual ainda não foi descoberta a cura, vacina, né? A gente tem uma das mais altas taxas de letalidade do mundo, né? E sistemas de saúde sobrecarregados. Disso é o isolamento social que provoca em termos de impacto na economia, é o vírus. Isso para que a gente não entre naquela lógica neoliberal, fascista, né, do lucro acima da vida, né? A gente precisa entender, né, o que é que está por detrás de algumas coisas que parecem tão simples. Ah, não é nada demais dizer dessa forma, é sim. Então, todos esses exemplos que eu dei, eles trazem para a gente um pouco daquela ideia de que nós não somos as mesmas pessoas, né? Os marcadores sociais que nos atravessam, eles vão orientar, né, o nosso acesso regular a direitos, né, ou não, né? A maneira como a gente é reconhecida ou não aqui na sociedade, e isso impacta, obviamente, na construção das desigualdades. Num contexto de pandemia, essa desigualdade ela aumenta, né? E ela vai ser aprofundada, né? Por todos os impactos que isso provoca. Então, quando a gente pensa nisso, a gente percebe que a resposta à pandemia ela precisa partir dessa compreensão de uma noção de interseccionalidade que permita como esse grupo ele está sendo afetado por isso e que respostas são necessárias para que esse determinado grupo ele possa, né, de fato,
atravessar a pandemia no gozo dos seus direitos, né, não se expondo aos riscos, né? Mas não tendo os outros direitos, não negociar com essa discussão proposta pelo governo, que é você ter que escolher entre pegar um vírus mortal ou sair para trabalhar e ter o salário no final do mês. Esse tipo de discussão a gente não faz, né? A gente entende, né, que o Estado é responsável por isso, sim, tem um impacto econômico, mas a gente entende que a gente precisa de reformas, né, as reformas fiscais, tributárias, todas essas reformas que a gente fala há anos, né, essas reformas agora elas cairiam muito bem, o processo de taxação das grandes fortunas cairia muito bem, porque se a gente percebe, né, a perspectiva de diminuição de ingressos na perspectiva do Estado, pela perspectiva de diminuição de atividades econômicas, bom, as grandes fortunas elas continuam aí sem ser taxadas. Então, por isso que a gente negocia com a discussão da quarentena. E aí, o primeiro ponto que a gente pensa no manual é que a gente, partindo dessa ideia de que as pessoas elas não são as mesmas, né, no guia, né, e que elas estão atravessando de maneira diferente, é que a gente precisa evidenciar isso. E uma forma de evidenciar isso é que a gente, óbvio, às vezes sabe, mas não custa lembrar, que a gente gera informação desagregada. Né? Que a gente pense nesse marco zero, né, de quantas são mulheres que vivem, quantos são homens, quantas são crianças, dessas crianças quantas são meninas, quantos são meninos, o que é inerente à vida dessas pessoas que a pandemia pode piorar. E ter os últimos dados para que a gente... Então, por exemplo, né, se a gente tem um processo de exclusão no mundo do trabalho, né, de dificuldade de inserção laboral, de ingressos, e a população trans, as mulheres trans, né, as travestis, são profissionais do sexo, como é que isso está impactando a vida delas? Né? Elas costumam muitas vezes serem agenciadas, né, e nesse momento, né, elas estão contraindo dívidas, porque elas precisam comer, elas precisam se alimentar, assim como outras companheiras profissionais do sexo. Né? E aí? Né? O que está acontecendo? Essas dívidas vão ser perdoadas ou essas pessoas elas estão se colocando em risco? Como é que você imagina isso? Então, olhar para essa especificidade é pensar, por exemplo, como é que a gente responde a essas necessidades. Né? Então, um primeiro momento, a gente pensou na comunicação. Né? Como é que a gente faria com que as pessoas elas pudessem entender esse contexto? Bom, é a gente usando os canais de comunicação onde as pessoas estão. Né? É pensar objetivamente o que é que essas pessoas já escutam, o que é que essas pessoas já leem, o que é que essas pessoas elas já veem, né? E aí a gente tem percebido, né, um amplo esforço do governo e muitas vezes da própria sociedade civil organizada na produção de informações para serem distribuídas por internet, né, por meios digitais. E a gente esquece que a gente é um país de muita exclusão digital. Né? Tem pessoas que... E a gente confunde ter um celular com ter acesso, com ser incluído digitalmente. Né? Quando a gente sabe muito bem, né, nesse processo de que tem celular, mas não tem crédito, tem celular, mas não tem sinal, não tem celular, aqui não pega. Né? Eu trabalho num município no Maranhão que chama Codó, que na zona rural o celular das pessoas é de enfeite, as pessoas só ligam o celular quando vão para o centro da cidade, lá não pega. Então, rádio, né? Nesses lugares, geralmente a rádio da prefeitura tem alcance, então as pessoas elas conseguem acessar a rádio, então a produção de informações ela deve começar daí, né? A gente deve começar daí, dizer como é que a gente fala para as pessoas que isso está acontecendo. Então, se preocupar, né? Que nem todas as pessoas acessam a informação da mesma forma. Então, a gente dá muitas dicas de que canais buscar, né? Como falar com adolescente, como falar com jovem, como falar com uma pessoa idosa, né? Como falar com todas as pessoas nesse sentido. Um outro ponto é a gente pensar dentro das medidas, né, de isolamento social, que elas não poderiam ter vindo desacompanhadas, né, de estratégias de mitigação dos riscos. Né? Dentro desse contexto de isolamento social, a casa ela nem sempre é um lugar de proteção. Né? E ela nem sempre é um lugar de proteção para mulheres, né, em função da violência doméstica. Né? E ela não é um lugar de proteção para mulheres e meninas em função da violência sexual. Se você para pensar que mais de 90% dos casos de violência sexual acontecem na casa e no entorno da casa,
né? Se você para pensar, por exemplo, que uma medida de isolamento social, ela traz uma sobrecarga de trabalho, porque essa mulher ela vai ter agora que conciliar essa agenda de trabalho domésticos, essa agenda de trabalho, com a agenda do cuidado, por exemplo, com as pessoas que adoecem, né, na sua casa, essas 4 horas no mínimo que essas crianças estavam na escola, agora é responsabilidade dessa mulher ficar com essas crianças e adolescentes, e isso é uma sobrecarga, né? Pensar, por exemplo, que na perda dos ingressos econômicos, na diminuição desses ingressos, aumenta o risco do trabalho infantil, né, de dizer assim, vocês devem ter visto, né, como hoje a gente vê muito mais crianças e adolescentes, né, lavando o carro na esquina tentando pegar um frete, né, enfim, porque diminui o ingresso econômico, então tem que ir na rua, tem que vai dia de feira, se você vai à feira, se você vai aos supermercados, você vai ver mais criança e adolescente perambulando, porque é isso, o risco do trabalho infantil como complementação da renda. Pensar, por outro lado, também, né, o risco da exploração, do aumento da exploração sexual de crianças e adolescentes, porque sempre tem, né, quem apareça querendo trocar, né, um pedaço de pão, um pacote de macarrão, um biscoito, né, por uma atividade sexual com crianças e adolescentes. As redes de exploração sexual são muito sagazes, né, nesse processo de perceber esses desequilíbrios de ingressos econômicos como oportunidades, né, para saciar os seus dementadores, né? Então, nesse sentido, né, pensar desde uma dinâmica de proteção seria a gente pensar, orientar essa política. E como é que a gente mitiga? Né? Bom, eu já fiz um levantamento aqui mostrando que mulher, adolescente, menina, menino, pobre, né, não passa da mesma forma. Então, vamos criar estratégias de proteção. Né? A gente tem até hoje pessoas que não receberam, eu me recuso a usar a palavra auxílio, né? Porque auxílio parece que alguém está te dando porque a pessoa é legal e você está precisando. É uma medida de transferência de renda emergencial. Né? O Estado brasileiro tem por obrigação, não é Corona Voucher, não é Corona Card, não é nada, é uma medida de transferência de renda e não é auxílio porque não é boa vontade do governo, é transferência de renda necessária no momento que os ingressos econômicos diminuem. Né? E tardamos, e ainda estamos tardando, né? E crianças hoje né, estão vivendo somente com arroz. Acho que tem arroz, né? E achar que R$ 600 é o bastante, bom, você realmente não conhece a miséria, né? De ter 12 filhos, de ter 10 filhos, né? E esse contexto, né? E pensar nesse sentido, como é que a gente poderia mitigar, né? Se a gente vive numa sociedade que as mulheres e meninas, né, são submetidas a toda a violência doméstica, os meninos, né, como é que a gente poderia ter mitigado? Bom, a gente poderia, por exemplo, né, ter um mapeamento dos bairros, né, em que existe maior incidência de violência contra a mulher e ter um estado de alerta sobre esses bairros, né, que as rondas, que as patrulhas, elas passem intencionalmente mais por esses bairros, como que para mandar um sinal. Olha, a violência estava acontecendo aí, e não é porque está todo mundo dentro de casa que ela vai acontecer, não. Né? Se liga aí, dá se liga nas pessoas. Essa seria uma forma, a mesma coisa com o conselho tutelar. Né? Aquelas regiões da cidade que tem maior incidência de violência contra criança e adolescente, elas deveriam estar sendo mapeadas e ter sido feito um intenso trabalho de disseminação dos números do conselho tutelar, né? De ligar, de fazer busca ativa, ligar para as famílias, olha, está tudo bem, tem alguma coisa acontecendo, porque essas medidas elas acabam, né, gerando uma sensação de vigilância, de controle social e incide sim, né, sobre a diminuição da violência. E pensar nesse sentido nas mulheres, né, na vivência dos seus direitos sexuais, dos seus direitos reprodutivos, como que durante a pandemia a gente não pode negligenciar, né, os direitos sexuais, os direitos reprodutivos, porque agora tudo a gente vai parar por causa da Covid. O Hospital Pérola Byington, em São Paulo, que é um hospital referência para a realização do aborto legal no Brasil, uma das primeiras medidas que foram tomadas foi anunciar que não seria mais feito, né, porque se concentrariam os esforços,
na pandemia, isso é um absurdo. Você não pode né, tirar um direito de uma pessoa, um direito que já está assegurado, né? E por causa da pandemia, a gente precisa manter agora os dois pratinhos no ar, né? E é por isso que a gente tem a destinação de verbas emergenciais, flexibilização de tempo, né, para aprovação de PLs, para que a gente possa ser assertiva na resposta. Mas isso não significa que a gente possa ou que a gente deva, né, ser irresponsável com ela. Mas o que isso revela para a gente? A disputa. Né, que esse momento é um momento em que as pessoas elas também veem como possibilidade, né, e como oportunidade de dizer, olha, não tem ninguém prestando atenção, então bora tirar, né, o aborto legal aqui do Pérola no período da pandemia, depois passa mais um mês, depois passa mais um mês, e aí quando você vê, não tem mais. Então, por forte reação, né, do movimento feminista, dos demais movimentos sociais, organizações, coletivos e grupos, né, então volta. Mas é uma piscadela, uma chamada de atenção os nossos direitos nesse sentido. Quando a gente pensa na rede de proteção à mulher, né, que sofreu violência, as casas elas foram fechadas, muitas casas de acolhidas a mulheres, porque agora vão virar hospitais para acolher, né, esses pacientes da Covid. Está errado. Está errado, isso não pode acontecer. A gente não pode retirar espaços de proteção, muito pelo contrário, flexibilização. Uma delas, por exemplo, uma sugestão da França, da experiência da França, é que a gente, por exemplo, nesse momento agora, fosse o agressor a sair da casa e não a mulher, dar as garantias para que essa mulher com as crianças ficasse na casa, já que a gente sabe da dificuldade de funcionamento, mas incidir para a continuidade do funcionamento dos serviços de proteção à mulher vítima de violência, sobretudo, né, esses serviços que garantem, né, a acolhida, que facilitam a decisão. Porque imagina, se já estava difícil antes, dizer agora, meu Deus, agora no meio dessa pandemia eu vou para onde? Né, com esses meninos, tudo fechado, todo mundo doente. Né? Trabalhar com enfoque de direitos é isso, é a gente se desafiar para responder a essas situações. Né? Pensar na perspectiva da educação. A gente perdeu essa disputa, mas eu acho que a gente vai agora para a implementação, né, de pensar concretamente, né, essa perspectiva de que a educação à distância, né, como contabilizando, né, como horas para o período letivo de 2020, isso é uma perversidade, né, num país de tanta exclusão digital. Isso a gente está falando literalmente dos mais pretos, dos mais pobres, dos mais vulneráveis, né, aqueles que estão nesse sentido, que até têm acesso, né, pensar se essas famílias elas estão prontas, né, para fazer esse trabalho de apoio. Muitas crianças e adolescentes, né, nesse momento estão à deriva. Né, e então incidir, né, a campanha nacional pelo direito à educação e demais organizações, enviamos, né, um parecer para o CNE que foi solenemente ignorado, né, mas a gente precisa agora então caminhar para a implementação. Como é que isso vai ser feito? Né, para que a gente não gere mais desigualdade. A mesma coisa com a alimentação. Né? A gente teve a aprovação via Senado, né, da lei que permite, né, o direcionamento dos recursos do PNAE, né, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para as famílias das crianças e adolescentes, né, que estão fora da escola, e a gente tem esbarrado continuamente meio de implementação. E aí, uma das maneiras é dizer que só vão receber as crianças e adolescentes cadastradas no CadÚnico. E que sejam beneficiárias do programa Bolsa Família. E tem uma galera dizendo assim, nossa, gente, mas é justo. Gente, a gente esqueceu que no ano passado mais de 3 milhões de famílias foram retiradas, né, do programa Bolsa Família pelo governo Bolsonaro, então a gente está deixando muita gente para trás. A lei é muito óbvia. A transferência deve ser feita para as famílias e recursos adicionais eles podem e devem ser buscados para complementar essa transferência de renda nesse sentido, né? Pensar, né, por exemplo, na perspectiva de ações de envio de alimentação, né, e entender que tem pessoas que menstruam. Então a gente precisa de uma política de distribuição, né, de equipamentos, de materiais para a higiene menstrual, porque a menstruação, quando ela não é administrada da maneira correta, ela acarreta muitos problemas à saúde das pessoas que menstruam, e a gente precisa disso, né? Porque a gente está fazendo aqui na Plan uma incidência para aprovação do PL da Tabata Amaral, né, que prevê a distribuição gratuita, né, de absolventes e ou meios de manejo, né,
da higiene menstrual, né? Nossa perspectiva é tentar otimizar em rede, né, junto com outras organizações, para tentar incorporar na resposta a emergência. Quando a gente pensa em EPI, né, e a gente pensa na perspectiva dos direitos sexuais, direitos reprodutivos, para as trabalhadoras do sexo, por exemplo, a gente está falando de que a gente não diminua o acesso a métodos contraceptivos, a métodos de prevenção de STs, né, e tudo sem disputa, porque a narrativa a gente precisa, né, diminuir a quantidade de investimento para que a gente possa concentrar na pandemia, e não é assim. Né? A gente não pode responder à pandemia agravando as desigualdades. E, nesse sentido, a gente vai caminhando, né, no guia pelas políticas. Só um minuto, por favor. Pega o carregador do meu celular, meu filho, do meu computador. Rápido, urgente, voando. Está aí na mesa. E aí a gente pensar que a gente não pode ter esse processo de responder a essas políticas sem considerar, né, que essas pessoas elas já são afetadas, né, pela falta de acesso a seus direitos, e elas vão ser muito mais afetadas quando essa resposta ela não consegue garantir a continuidade desse acesso. Né? Então, nesse sentido, a gente tem orientações muito precisas, né, de como registrar informações, de como fazer o diagnóstico da realidade e de como aprimorar essas respostas para que, de fato, as populações elas não fiquem para trás. É um guia que ele carrega sempre muito a mão na energia, voltada principalmente para as questões de gênero, né, pensando meninas e mulheres principalmente, né, e também para as questões de raça e classe, mas sem deixar de perceber que existem, né, outras questões que agravam. Então, por exemplo, quando a gente fala do aumento da violência doméstica, da violência sexual, bom, as meninas com deficiência, elas são a maioria, né, são as que têm o maior risco de sofrerem uma violência sexual, e agora, nesse período da pandemia. Né? O Brasil ele é o quarto país do mundo em número de casamentos infantis relacionado com projeto de vida. Né? Falta de perspectiva, tentativa de fugir da pobreza, e aí? A gente está mitigando esse risco de aumento no casamento infantil, quando a gente não tem acesso à informação, né? Porque as pessoas estão sendo fortemente estimuladas a não irem nos postos de saúde, hospitais, né, pelo risco de contágio, né? Como é que fica o acesso, né, a planejamento familiar? Né? E aí, a gente está pensando em gravidezes não planejadas nesse período, a gente devia estar pensando, né? Então, a gente deveria estar falando muito mais de uma distribuição comunitária, por exemplo, de preservativos de anticoncepcionais, ao invés de diminuir a renda. A gente vai ter um problema, né? As maiores empresas de produção de anticoncepcionais do mundo, elas encerraram as atividades na Índia por conta da pandemia. Então, o fato é que a gente vai viver um desabastecimento global, né? E isso vai impactar, né, nos direitos sexuais, direitos reprodutivos das mulheres. E a gente precisa se desafiar a pensar isso. Pensar nessa resposta que já está sendo dada agora, otimizar essa resposta e, de fato, incidir, né, para que a gente possa ter um posicionamento muito contundente. Então, a gente lançou o guia, né, junto com a estratégia ODS, junto com a Frente de Prefeitos do Brasil, principalmente a partir da articulação da Fundação Abrinq com o programa Prefeito Amigo da Criança. A gente também enviou o guia, né, para deputadas, deputados, senadoras, senadores, vereadoras, vereadores, e a gente espera mandar mais, né, para que a gente possa fazer chegar nas mãos de pessoas que podem fiscalizar, junto com o Fundo Baobá. O guia está sendo disponibilizado para as organizações de mulheres negras que foram contempladas pelo edital de Marielle Franco, né, junto com outros fundos, e a gente está trabalhando nessa perspectiva de fazer chegar o máximo de pessoas, né, para que chegue o máximo possível no nível do território, né, porque é lá no nível do território que a gente precisa modificar, mas a gente também pode fazer zoada no âmbito federal para que a gente possa disputar e construir uma nova narrativa em torno das respostas à pandemia. Então, em linhas gerais é isso. E agora eu fico aqui para a gente conversar, para a gente ter o nosso momento de perguntas. Então, pessoal, podemos abrir para as perguntas. Vocês podem enviar ali via
via QIA, não pelo chat, tá? A Vivi está aberta. Vamos aguardar, então, as primeiras perguntas. Bom, Vivi, nós já temos uma primeira pergunta aqui. É uma pergunta que vem do Bruno Lopes. O que você tem a comentar sobre a saúde mental de diferentes populações durante a pandemia? Bom, essa questão de saúde mental é uma questão que ela sempre me traz muitas preocupações, né? Porque ainda é um tabu. A gente vive numa sociedade na qual ainda é um tabu, né? A gente falar dessas questões relacionadas à saúde mental, né? O discurso capitalista, ele vem se fortalecendo muito nessa dimensão do isso é mimimi, né? As pessoas não estão tão doentes assim, larga de frescura e vem trabalhar, né? E isso faz com que a gente tenha uma resposta da sociedade de minimizar, né, tudo aquilo que diz respeito à saúde mental, ao bem-estar emocional. Bom, nós estamos numa pandemia global. É praticamente o apocalipse zumbi, que a gente já viu 300 milhões de vezes nos filmes, né? E o que me deixa mais aflita é que as pessoas, elas, por um lado, elas esperam que a gente esteja atravessando isso tudo com os mesmos níveis de produção, né, que a gente sempre teve. Né? Não sei se vocês já repararam. Ah, não, a gente tem que criar estratégias para a gente continuar produzindo, aliás, trabalhando mais. Isso é muito perverso. Né? Não dá espaço para que a gente diga, meu Deus, a gente está numa pandemia, é global, as pessoas estão morrendo. Né? Então, essa narrativa da produtividade, que às vezes me irrita, né? Porque enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto trabalhadora, eu fico pensando assim, como é que essa galera acha tanto tempo para fazer curso de yoga, curso de inglês, curso de não sei o quê, no mínimo 5 cursos, ler 3 livros, porque as pessoas têm feito essa ideia, e isso é um profundo desrespeito, né, com os trabalhadores e trabalhadoras que estão na quarentena, que é como que dizer assim, você que está em casa fazendo nada, e por que vocês acham que a gente tem essa coisa de eu estou em casa fazendo nada? Né? Eu estou em casa fazendo nada porque o lugar da casa é o lugar do fazer nada, né? Nós mulheres, a gente se lasca de manhã, de noite, trabalhando, todos os dias da semana, todas as semanas do ano, todos os anos da vida. E aí, quando toda a sociedade é colocada no lugar da casa, qual é a primeira movimentação do patriarcado? É dizer assim, bom, já que você está com muito tempo, porque agora você está em casa, então isso é um ataque direto, né, ao trabalho das mulheres, a quem vive na casa. Então, essa pressão é muito grande, mas ela é muito maior, né, na vida das mulheres, né, das mulheres que são mães, ela é muito maior na vida das pessoas que já tinham, né, algum quadro melancolia, de depressão, né? Algum que estavam nesse tratamento, esse contexto ele piora. O medo de perder o emprego, a insegurança em relação aos dias que virão. Então, nós estamos sob forte estresse, né? E eu acho que a gente precisa trazer isso para frente e problematizar muito, né, as questões da nossa saúde, as profissionais e os profissionais que estão na linha de frente, né? A gente precisa pensar como isso tem impactado essas pessoas e pensar no sentido de incidir, né, para que sejam criadas estratégias de diminuir esse impacto. Ok, temos mais uma pergunta, a pergunta da Bruna Diniz. Você poderia comentar mais sobre como os governos podem responder ao aumento dos casos de violência doméstica contra meninas e mulheres durante a pandemia? Perfeito. A gente precisa, primeiro, assumir que meninas e mulheres sofrem violência, né? Porque a gente tem uma narrativa que, quando se você assiste as notícias na TV, você assiste trocentos noticiários, né? As notícias das crianças são que as crianças estão enfadadas em casa querendo a atenção da mãe. Não, tem criança que está sofrendo violência sexual nesse exato minuto. Né? E a gente precisa se posicionar sobre isso. Nesse sentido, é muito importante que sejam criadas algumas estratégias, né? A estratégia do controle social,
de reforçar os canais de denúncia, né, junto com a rede Equipate e com a Childhood e outras organizações estão incidindo, né, para que o Disque 100 se torne mais amigável, para que as denúncias possam ser feitas por WhatsApp, que é para que mulheres e meninas possam chegar mais fácil, né, no canal de denúncia, né? Como é que eu vou ligar para denunciar meu companheiro se ele agora está em casa, né? E eu estou em casa com ele esse tempo todo, né? Como é que eu vou ligar para denunciar meu companheiro se ele se desempregou, eu me desempreguei, eu não tenho dinheiro? Então é preciso também que a gente tenha essas medidas de retaguarda, né? Que possam dar a essa mulher a segurança de que ela pode sair dessa relação, reforçar os programas socioassistenciais e principalmente, né, envolver essa análise, né, de incidência de casos, né, que a gente possa trabalhar na construção de consciência sobre isso. Aqui na Plan eu estou coordenando a campanha Quarentena Sem Violência Não, que a ideia é pequenas mensagens, né, que a gente possa disseminar, né, por todos os meios possíveis e imagináveis, rádio comunitária, WhatsApp, vídeo, explicando, tipo, eu sabia, né, que quando diminui a ida à escola, as meninas podem estar sofrendo violência, desconfie, né? Se você ouvir gritos, se você achar que tem alguém em risco, diz que 100, chame a polícia, ligue para o conselho tutelar. Então, essas são medidas eficazes. Oi, gente, desculpa, posso fazer uma pergunta complementar? Talvez venha um pouco também da falta de contato que eu tenho com o tema, Vivi, mas com base na pergunta, acho que da Bruna, quais são alguns desses canais de denúncia? Será que você poderia compartilhar com todo mundo aqui? Como é que a pessoa, qual é o número, qual é o contato, como é que procura? Certo. A gente tem o Disque 100, né, o principal canal de denúncias contra violações de direitos humanos, e ele pega, né, todas as violações que acontecem contra crianças e adolescentes, né? O Disque 180, ele pega principalmente, né, todas as violências que acontecem contra as mulheres, mas também violência sexual, né, contra as meninas. É muito importante a gente mapear os números do Conselho Tutelar na sua cidade, por exemplo, né, de dizer assim, olha, aqui na minha região tem Conselho Tutelar, provavelmente estão atendendo em modelo de plantão. Nesse sentido, a gente precisa disseminar, né? Eu sempre acho que é uma estratégia muito bacana quando a gente dissemina os números dos conselheiros e das conselheiras tutelares. A galera atende por WhatsApp, a galera atende celular, né? E é a resposta mais imediata. Não conseguiu, não lembrou de nada, chama a polícia. Né, chama a polícia, porque tudo isso, na presença da violência, todos os encaminhamentos serão feitos. Obrigada. Denise, estou vendo aqui que tem mais uma pergunta. Sim, a pergunta do Bruno Lopes. Quais as estratégias que você tem em mente que possam minimizar os efeitos da pandemia na economia, principalmente quando se trata de trabalhadores informais? A gente entra na pandemia, né, com uma lacuna muito grande, né, de um grande número de desempregadas e desempregados, né, isso impactando fortemente a vida das mulheres, né, principalmente das mulheres negras, né, trabalhadoras domésticas, trabalhadoras informais. A gente precisa, né, aumentar o investimento em programas de fortalecimento do emprego e da renda. Né, nesse sentido, e principalmente a partir do aprimoramento dos programas de empreendedorismo. Né? A gente tem, os programas são muito precários, né? Os pequenos empreendedores são, de fato, eles são aterrados, né, pelas dificuldades no ano inicial, as pequenas empresas elas fecham, mas a gente ainda tem muito espaço de crescimento no mercado de trabalho, né, mas a gente não tem um processo de qualificação de mão de obra que acompanhe as demandas desse mercado de trabalho. Isso, por um lado, pensando em abertura de postos e pensando em como é que a gente poderia construir com o que a gente tem agora. Por outro lado, a gente não pode fazer isso sem a gente pensar, de fato, para onde é que a gente vai direcionar recurso. Né? Eu sempre recordo dos nossos diálogos, né, quando nos encontros da CT a gente vê que das indústrias que mais recebem subsídios governamentais são as indústrias de refrigerante, por exemplo.
E quanto que a gente tem de subsídios, de diminuição de impostos, e que essa conta acaba sendo paga pelas trabalhadoras e pelos trabalhadores. Então, a gente precisa, de fato, de reformas que elas aprofundem, né, o processo de distribuição, né? A gente não tem um problema aqui no Brasil com produção de riquezas, a gente tem um problema com a distribuição, né, porque a gente tem muita acumulação. Eu acho que o pós-pandemia vai nos desafiar nessa direção, ou a gente vai ter tempos muito difíceis, com muita exclusão, com muito mais miséria, né? Nos primeiros meses de Bolsonaro, a gente já tinha população abaixo da linha da pobreza, miserável, e esse cenário, se não formos intencionais nos processos de incidência, ele tende a piorar. Ok, vamos a mais uma pergunta. Pergunta agora da Thaís Caldeira. Você teria sugestões de políticas para enfrentarmos os problemas de aumento da realização de fatores de risco para doenças, má alimentação, redução da atividade física, aumento do tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas, entre outros, durante esse período de distanciamento social e pós esse período? Essa é uma pergunta muito potente, porque eu fico pensando nela todos os dias, sabe? Quando eu escuto muitas pessoas, assim, nas nossas redes informais, dizerem, todo dia agora eu estou tomando uma taça de vinho. No começo, todo dia era uma taça de vinho. Hoje, eu já tem pessoas nas minhas redes que elas tomam uma garrafa de vinho, assim, mais fácil, várias vezes na semana, nessa perspectiva do isolamento, né? E no primeiro era aquela coisa meio carpe diem, né? Tipo, vamos lá, vamos aproveitar, amanhã não sei o que será, essa coisa não vai estar trabalhando de casa. E depois, agora está virando uma maneira de lidar. O dia foi infernal, gente, eu trabalhando em casa, eu vou tomar um vinho. Esse é um ponto. O outro ponto é a questão da alimentação, né? As pessoas elas começam a ficar muito saturadas, né, dessa convivência na casa. Reitero mais uma vez, aquelas que estão trabalhando e aqueles que estão trabalhando de casa, não é um piquenique no parque, então conseguir conciliar o cuidado da casa, a produção de alimentos, fazer refeições saudáveis é muito desafiador, sobretudo se são famílias maiores, né? Então acho que a gente precisava ter uma narrativa muito intencional, né? As pessoas elas não vão despertar para isso sozinhas, porque as pessoas elas estão muito preenchidas de toda essa tensão, de toda essa aflição, de toda a cabeça da gente daquele novelo embaralhado. Então acho que as organizações que trabalham, os materiais disseminados pela ACT, que relacionam toda essa questão do tabagismo e os impactos da Covid, por exemplo, eu sempre dissemino com os projetos que a gente tem na Plana de adolescentes, né, que são adolescentes, um projeto que tem para adolescentes com foco em doenças crônicas não transmissíveis. E tem uma potência, né, quando elas e eles acessam isso e dizem, eita, é mesmo, olha, cara, a galera que tá fumando, tá com aquele negócio de narguilé, tá com não sei o que lá. Então, eu acho que a gente tinha que produzir narrativas muito intencionais, de dizer, olha, eu sei que você está em casa, eu sei que está difícil, mas que tal hoje você não abrir aquela garrafa de vinho? Né? Eu acho que no caso das pessoas assim que receberam, né, a transferência de renda emergencial, não houve preparação para isso, e eu entendo perfeitamente, né, essa galera que recebeu R$600 hoje, no meio da pandemia, fez um churrasco e convidou todo mundo. Eu faria, né? Porque quando a gente vive num país que tira da gente a nossa perspectiva de futuro, tira da gente a nossa perspectiva de sonhar, de acreditar que o amanhã vai ser melhor, eu prefiro fazer um churrasco, morrer hoje de bucho cheio, do que viver mais 10 anos nessa miséria de vida, né? Sem direito, sem considerada a gente. Então, eu acho que devia ter sido feito, né, um esforço muito intencional, né, antes, durante, né, esse processo de transferência de renda, né, para que fala como que sim, né, nesse processo a alimentação precisa ser robustecida, blá, 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 que use para isso. Eu acho que a gente não tem produzido tanto. Eu vi aqui uma perguntinha de Amabela, que o nome do projeto é Adolescente Saudável. Se você entrar no nosso canal da Plan, na página planbrasil.org, tem lá um material. E esse projeto tem uma websérie muito massa, que é Saúde no Rolê, né, que fala de vários comportamentos de riscos e doenças crônicas não transmissíveis. Então, fala de alcoolismo, tabagismo. O meu episódio, junto com um adolescente, é sobre gravidez na adolescência. Então, é bacana, é um espaço muito potente da gente discutir isso com adolescentes. O que mais?
Posso só dialogar já com a última pergunta, já que tem tudo a ver com o trabalho da CT? Achei muito, Vivi, e que legal que você está disseminando o material da CT também para a Plan. Falei ainda hoje sobre o trabalho da Plan com adolescentes, uma colega. Acho que outra coisa que é importante, além dessa consciência, desse tipo de comunicação, é um outro tipo de comunicação que é para combater fake news, né? Uma coisa que a gente tem falado, a gente tem visto muito no WhatsApp, nas mídias sociais, enfim, por exemplo, se você beber uma garrafa de vinho ou de vodka, você tem menos chance de contaminação pelo coronavírus, o que na verdade não tem nada a ver, né? Então, o álcool que a gente usa, que é para higiene, né? O álcool gel, um grau de 70%, é muito diferente da bebida alcoólica, que não chega perto disso. Então, acho que tem um pouco desse tipo de combater esse tipo de informação falsa que muitas vezes as indústrias acabam se utilizando desse contexto de pandemia e, enfim, dessa ansiedade das pessoas de querer encontrar algum tipo de solução para propagar produtos que, na verdade, são nocivos, né? Mesma coisa com a nicotina. Saiu um estudo recentemente falando que a nicotina poderia ser um fator de proteção para contaminação com coronavírus. E é claro que não é, né? Porque os fumantes, inclusive, acabam tendo uma condição pulmonar muito mais prejudicada. Então, a gente precisa também ter esse tipo, eu acho, de comunicação para orientar as pessoas para informações que sejam, de fato, enfim, cientificamente comprovadas, que venham do Ministério da Saúde, da OMS. Era isso. Eu vi também uma pergunta, estou aproveitando aqui, que tinha no chat, que era se isso estaria disponibilizado de alguma maneira, o webinar depois. Não sei, Denise, se a gente consegue responder isso agora. Então, eu acabei de responder para a Mábela, foi uma pergunta da Mábela, a gente pode ver a possibilidade de disponibilizar na plataforma do curso, né? O curso ainda vai até o dia 15, então a gente pode ver essa possibilidade de disponibilizar até para os alunos que não puderam estar presentes nesse momento. Maravilha. Talvez, vendo com a Vivi aí a possibilidade, se for possível, também para colocar no YouTube da CT ou disponibilizar em outras plataformas, a gente pode conversar sobre isso e tentar verificar essa possibilidade, Vivi. Tudo bem? Maravilha. Bruno está perguntando se a gente pode dar acesso à informação, de que modo que a gente pode dar acesso à informação a populações que não são incluídas digitalmente. Eu acho que a gente transformar isso na nossa pergunta de cada dia. Antes da gente assumir como certeza que todo mundo vai ver no WhatsApp, que todo mundo vai olhar no Instagram, a gente dizer assim, nem todo mundo olha no WhatsApp, nem todo mundo olha no Instagram. E é a partir daí que a gente produz os materiais de comunicação. A gente diz assim, olha, como é que eu vou falar agora, com uma pessoa que está lá, na cidade de não sei onde, e lá não tem internet. Eu acho que essa deve ser a pergunta que nos motiva. Rádio comunitária, enviar as informações, old school mesmo, cara, manda, escreve, faz cartaz, manda para as lideranças locais, essas lideranças disseminam, reaproximar das estratégias de educação popular. A gente estava conversando agora no comecinho, antes de vocês chegarem para a conversa, e Denise falava nisso, o quanto de freira ela vai ter a oportunidade de utilizar com uma próxima orientanda. E é isso, eu acho que pensar nos movimentos populares, pensar a educação popular como hoje muito capaz de ter respostas, porque ela nunca deixou de responder, a educação popular nunca deixou ninguém para trás, e ela vai conseguir fazer que essa informação chegue para a gente. A gente assumiu muito depressa que estava todo mundo no mesmo barco, no mesmo mar. Eu acho que a gente volta 2 casinhas, e pensa, não, estando em lugares diferentes, como é que a gente faz para essa comunicação chegar para todo mundo? Deixa eu ver o que mais. Também do Bruno. O Bruno está interagindo bem. Obrigada, Bruno. Ele pede a sua opinião sobre o cancelamento do Enem. Qual a sua opinião? Olha, eu tenho uma opinião de que a gente está num ano muito atípico, Eu paro para pensar assim que os dias letivos desse ano eles foram pouquíssimos.
né? Eu não concordo com a estratégia de continuidade das aulas por meios de digitais, por educação à distância, porque eu acho que isso não chega para todo mundo da mesma forma. Eu acho que a gente não tem que chegar para uma adolescente agora que está no meio de uma pandemia e dizer você que lute, se prepare para fazer o Enem, dê seu melhor, não. Eu acho que política pública serve para isso, né? Para a gente atender as necessidades da população e a gente ir naquilo que é necessário. Eu acho que a gente não tem ideia, né, de quando a gente vai sair, a situação só se agrava, né? Os encaminhamentos que a gente tem, os desencaminhamentos, né, que a gente tem tido, né, tem provocado muita confusão na população, e com isso o aumento de casos só cresce, só sobe. Eu prevejo um ano muito atípico para a gente, não é nem preciso prever, né, basta a gente ver, né, um ano muito atípico, né, e eu não acho, né, que todas as estudantes e todos os estudantes vão ter as mesmas condições de preparo para o Enem, e não é justo, né, que a gente imponha a alguns um fardo de ampliação de uma desigualdade já tão potente, né? Bom, pessoal, acho que podemos abrir para mais alguma pergunta. Vamos ver aqui. Aloysio, você quer fazer alguma pergunta? Você pode escrever para a gente aí. Aloysio, acho que tentou enviar uma questão. Mais alguém? Vamos ver. Eu acho que... Mais algum questionamento, pessoal? Se não tiver, eu posso fazer um. Ah, aqui tem. O Aloysio, ele quer saber sobre discutirmos esses temas no fórum, onde teríamos mais representantes, num fórum onde haveria mais representantes. Acho super possível, né? O meu sonho de menina é que todo mundo pudesse ler o manual. Eu acho que o guia, né, ele super dialoga com os conteúdos do curso de incidência. Eu acho que ele é uma ferramenta muito potente, né, para quem está terminando o curso agora, dizer assim, ó, é nessa direção. Se eu já estava incidindo, agora eu cheguei com uma ferramenta muito concreta, né? Porque a gente não é obrigado, ninguém manja de tudo, mas às vezes a gente precisa de um guia muito potente para a gente poder ter em mãos e alavancar o trabalho. Então, eu super sugiro, né, que todo mundo possa ler e usar desse guia. Disponibiliza enquanto plano, eu me disponibilizo para a gente poder fazer esses encontros, né? Estou tentando algumas articulações, né? Tentando ver se a gente rola fazer alguma audiência pública virtual e, enfim, o que vocês pensarem em termos de como é que a gente pode levar essa questão com mais representantes. Eu também super topo, né? O guia está no nosso site, né? Da planbrasil.org, né? Mas Laura tem um link também, depois elas vêm como é o melhor para mandar para vocês, mas se você entrar no nosso site planbrasil.org, você consegue baixar. Nós disponibilizamos o guia no Fórum de Informações Gerais da sala que está atualmente ativa. Nós disponibilizamos, então todos os alunos receberam via e-mail, né, via mensagem da Laura, e também foi disponibilizado no Fórum de Informações Gerais da turma. Então, vocês têm acesso diretamente lá. Outra coisa que eu estava pensando, Vivi, o guia também pode virar um material complementar da sua aula, né? Para as próximas. Não é? Muito legal. Muito legal. É verdade. E a gente lançou hoje, na Plan, que a gente está fazendo um lançamento mais dentro das redes, para a gente não misturar muito conteúdo, né? Que está publicando, mas a gente também lançou um guia de proteção infantil na resposta à emergência, porque uma coisa que a gente sabe que acontece é que, dentre os processos de ajuda humanitária, tem muita violação, né, de criança e adolescente e violência sexual contra as mulheres, porque é muito comum, né, pessoas que deviam estar ali para apoiar, né, que as pessoas se aproveitem, algumas dessas pessoas mal intencionadas, né, para tentar trocar comida, né? O que a organização ou o governo estiver dando, tentar trocar por sexo, o que seja. Então, a gente tem um guia, a gente vai lançar na grande mídia
na semana que vem vou mandar para vocês, que é como é que a gente pode ter certeza que a nossa resposta ela não vai provocar dano, né? E esses danos, assim, como é que a gente cria canais? É uma tradução, né, de um material muito potente que foi feito por algumas organizações na França, organizações de resposta, mas é muito bom esse material também. Como é que a gente organiza a nossa resposta e como é que as pessoas que estão recebendo ajuda humanitária, elas contam com canais para denunciar, né? Porque a gente fica com aquela imagem das pessoas agradecendo, recebendo cestas básicas, mas elas têm o direito de reclamar e de exigir reparação caso alguma violência por parte de algum ator governamental ou de organizações humanitárias tenha acontecido, né? Eu também vou partilhar com vocês. A Mábila está perguntando quem não está fazendo parte do curso pode ter acesso aos materiais. A Laura acabou de compartilhar, a Mábila, aí no chat para todos, o link do manual. Só copiar e colar que vocês têm acesso direto. Algo mais, pessoal? Mais alguma pergunta? Se não tiver só de saideira, Vivi, queria a sua opinião, porque com certeza esse contexto de pandemia traz inúmeros desafios. A gente conversou sobre vários deles hoje e é claro que isso a gente não consegue esgotar numa conversa rápida, né? Os desafios são imensos e muitos. Mas eu queria saber se você acha que esse contexto também traz algum tipo de oportunidade, no sentido da gente mudar alguns paradigmas do que a gente via vivendo até hoje, novos modelos de desenvolvimento, enfim, de inclusão. Eu sou otimista, né? E eu acompanho a lógica da galera da emergência, né? A gente sempre fala, quando a gente trabalha em organizações que trabalham com respostas humanitárias, né, emergências, que as crises que elas desarrumam a ordem, elas nos dão a possibilidade de construir uma ordem melhor. É uma questão de lutar por isso. Né? E todos os dias, desde o começo da pandemia, eu tenho usado cada minuto do meu tempo, cada célula do meu corpo, né, para buscar construir respostas, né, buscar provocar pessoas, para buscar fazer o que eu possa fazer para aproveitar esse momento. E no nosso caso do Brasil, especialmente, né, em que algumas ordens que estavam tão consolidadas começam a balançar para a gente tentar construir, né, uma ordem mais justa, uma ordem mais conosco e com o planeta e que de fato não deixe ninguém para trás. Eu sou otimista, eu acho que no momento que a gente reconstrói práticas, é um momento de disputa de novo, então cumpre a gente estar atenta, a gente incidir, por isso que o processo de incidência nunca foi tão importante, né? Incidir virtualmente, acreditem no poder das petições, né? Tá sacando que tem uma votação ali, tá querendo chamar atenção para uma coisa. Eu tenho uma amiga muito querida que é diretora da Change, aqui no Brasil, da Change Brasil, e a prática da Change, por exemplo, é aquelas petições que tem a gente teve 200 mil assinaturas, elas imprimem isso e vão lá soterrar, né, um senador, uma deputada, uma senadora com aquelas assinaturas ali para mostrar, olha aqui, quantas pessoas. Então, essa galera das organizações, tem uma estratégia muito potente, isso tem muito poder. Busquem outras formas de incidência, mobilizem, né, e agora, mais que nunca, é hora da gente fazer isso. Eu sou otimista, porque eu acho que a gente tem a chance, né? Uma coisa que eu tenho visto que tem me agradado é que eu acho que, enfim, né, a gente conseguiu sair daquela apatia, daquela melancolia, né, que muitas e muitos de nós ficamos, né, com o pós Bolsonaro, e a gente sabia o que estava sentindo, sabia que precisava fazer uma coisa, mas não encontrava maneira de se organizar, né? E eu acho que agora a gente começa a ver, né, coalizões se formando, trabalhos coletivos, então eu estou otimista, eu estou otimista. Obrigada, Vivi. Muito bom ouvir isso. Eu estava falando com o microfone desativado. Mais algum questionamento, pessoal?
Só avisar para o pessoal, então, eu vi que algumas pessoas que estão aqui não têm acesso à plataforma ou não é participante do curso, né? Entrou a partir das redes. Que nós estamos com inscrição abertas para as turmas do curso de ODS, para a Agenda 2030. A Vivi é professora de uma das aulas, né? Tem um vídeo da Vivi, um material complementar também da aula da Vivi. Eu vou colocar aqui no chat o link de inscrições, então, para as pessoas das nossas redes que ainda não receberam. Tá aí o link de inscrição para as turmas de maio e julho do curso. Vamos abrir vagas para maio e para julho. Aproveitem. Eu acho que tem mais alguma pergunta? Não, só mesmo elogios do pessoal aqui. Obrigada. Algo mais? Laura, Vivi? Bom, da minha parte, queria agradecer demais a Vivi pela participação dela. Ouvir a Vivi falar é sempre um privilégio. A gente sempre aprende muito com você, Vivi. Agradeço a oportunidade para a gente, para os alunos AD. E também agradeço a todo mundo que está aqui até agora, né, mais quase 9h30 com a gente. Acho que vale o esforço, essa troca. Fico bastante satisfeita e espero que a gente possa continuar com esse tipo de exercício. É isso. Eu também agradeço vocês, acho que é sempre muito prazeroso participar dos processos com vocês, tenho uma admiração profunda, assim, desse compromisso com os processos formativos, com esse compromisso com o processo de fortalecer as lutas, de fortalecer as organizações, enfim, eu sou pedagoga, então todos esses processos de aprendizagem, esses encontros, né, eles me fascinam muito, né, e continuo à disposição, né, o que vocês precisarem, vocês sabem que eu estou por vocês, tá bom? E muito agradecida a todo mundo que participou da conversa. Ótimo, obrigada, Vivi. Obrigada a todos. Alguém está fazendo mais alguma pergunta aqui? Onde encontrar informações sobre o curso? Carga horária, programa? Amável, acho que você tem o meu e-mail. Me manda um e-mail ou me questiona no grupo eu sei que você é do grupo da alimentação, da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Manda um e-mail para mim ou para a Laura que a gente pode te responder, tá? Mas no link de inscrição também tem algumas informações. E aí, é isso, Denise? Eu não estou vendo. Não, eu estou vendo, estou lendo a mensagem da Kelly, que a frase da Vivi foi inspiradora. Cris, também achei, viu, Vivi? Também achei. Que bom que você copiou, Kelly. Vou pegar aí. Crises que desorganizam a ordem nos dão a oportunidade de construir uma ordem melhor. Isso, eu estava até anotado. Obrigada, Kelly. Eu sou bem pernambucana, Obrigada, fazendo a linha Obrigada. Chico Sainz, né? Se eu me posso desorganizar, então eu desorganizando posso me organizar, né? Que bom. É isso então, né, gente? Obrigada, Vivi, obrigada a todos que participaram. É conterrânea, a Kelly está falando que é sua conterrânea, Vivi. Juliana também já tinha colocado que é conterrânea. Eu sou quase, eu sou paraibana. Eu sou paraibana, eu moro no Rio, mas eu sou... A família do meu pai é da Paraíba, de João Pessoa, então eu sou meio paraibana, meio pernambucana. Ou seja, não sou fácil, né? Arretada. É isso então, pessoal. Uma boa noite então para todos. E obrigada. Boa noite, gente. Obrigada e Vivi, melhoras para o seu pai. Obrigada, viu? Ele vai melhorar sim. Um cheiro, gente. Tchau. Tchau, tchau.